Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta aula em que eu vou te apresentar como superar, vencer o medo de falar em público definitivamente. Então, se você é essa pessoa que tem esse bloqueio, essa dificuldade na sua vida de falar em público, de se comunicar em público, de quando está em um grupo de pessoas, na frente de um grupo de pessoas, ou numa reunião, de dar sua opinião, é, de comentar sobre os assuntos, você fica tímido, retraído, né? Diante de um grupo de pessoas, sua boca seca, você começa a tremer, coração dispara. Então, se você tem essa dificuldade, fica aqui comigo nesta aula que eu vou te mostrar como você pode superar isso, tirar isso da sua vida definitivamente, ok? Em primeiro lugar, você não nasceu assim. Você não nasceu com essa dificuldade de falar em público, de se expressar, né? Isso não é de berço. Então, como você se tornou assim? Como você ficou assim? Como você é hoje? Treme, sua, começa a gaguejar, os pensamentos embaralham, você não consegue coordenar as ideias. Quando tem que se apresentar em público? Por quê? Por que que você ficou assim? O fato de você ter se tornado assim é provavelmente devido a algum trauma que você sofreu na sua infância. E de repente você nem se lembra mais. Isso geralmente ocorre ali na primeira infância, dos 0 aos 7 anos ou até aos 12 anos. Algum trauma, alguma memória emocional, alguma humilhação que você sofreu, alguma exposição, alguma situação vergonhosa pela qual você passou. E isso causou esse trauma, esse bloqueio em você em falar em público, em se expor. Um exemplo disso eu estava conversando outro dia com uma pessoa e ele me contou uma experiência dele, que quando ele ainda era muito pequeno, né, estava na escolinha, a tia colocou ele para fazer uma leitura em público, ali na frente da turma, e ele ficou com vergonha, ficou retraído. E a tia forçou ele a fazer isso, né? E como ele se negou a fazer, a tia pegou e levou ele para a diretoria. Pronto, se instalou um trauma nele. Isso aconteceu quando ele era criança ainda, hein? Tinha os seus 6, 7 anos de idade. E hoje ele está com 40 anos de idade e sofre desse problema, dessa dificuldade de falar em público, de se expressar. Por causa disso, ele já perdeu várias oportunidades de emprego. E isso, com o tempo, tende a piorar essas dificuldades, porque cada vez que você tem a situação de se expor em público, de fazer uma apresentação, seja no seu trabalho, né, de apresentar ali o seu projeto, ou participar de uma reunião com seu chefe ou com seus colegas, né, de dar sua opinião, ou seja, na escola, de repente apresentar seu trabalho, fazer o seu trabalho ali em turma, apresentar diante da sala de aula, ou de repente você é até um professor, né, que faz as suas aulas ali, mas tem dificuldade da dor de barriga, da tremedeira, da boca seca. Então, cada vez que você passa por essa situação e que você não consegue superar ou tem dificuldade em superar, mais isso vai piorando com o tempo. Isso pode até levar a uma situação de pânico, né? Tem pessoas que, em determinadas situações de estar em público, participando de eventos públicos, e ele não consegue lidar com aquela situação, ele tem até um ataque de pânico. Então, veja como isso vai piorando com o tempo, e a necessidade de você tratar isso o quanto antes possível. E a nossa proposta aqui é que você dê uma volta por cima, supere isso agora. Quantos prejuízos você tem tido na tua vida, né? Na vida profissional, né? De repente você uma pessoa muito capaz, muito inteligente, tem muitas habilidades, mas tem pessoas no seu trabalho que estão sendo promovidas na sua frente. Você está ficando para trás, porque você não consegue colocar suas ideias, você não consegue fazer sua apresentação ali em público,
você não consegue se expressar em público, você fica bloqueado, fica travado e vai ficando para trás, tá? Seja na vida profissional, na vida pessoal, né? Às vezes você quer ter um relacionamento com alguém, mas não tem coragem de se expressar, de se declarar para essa pessoa, por causa da timidez, do bloqueio emocional, desse bloqueio lá da infância, desse trauma lá da infância, que provavelmente você sofreu. Dê a volta por cima disso agora, deixa de perder oportunidades na sua vida, chega, dá um basta nisso agora. Né? Até quando você vai continuar tendo essas perdas, esses prejuízos, tanto pessoais, né, de dinheiro, né? Podia estar, de repente, com um emprego melhor, ganhando melhor, numa situação melhor financeira, ou de repente poderia estar com a vida social melhor, ter a pessoa que você ama, ter bons relacionamentos, está casado ou está casada, mas não está por conta disso, desse bloqueio emocional, dessa timidez que você não consegue superar. Supere esse medo inconsciente. É um medo, é uma dificuldade, um bloqueio inconsciente, lá de você se expressar em público, de você se colocar. E eu vou te mostrar com 4 passos, os 4 passos que você são necessários para você dar para superar essa dificuldade em sua vida, de falar em público. Esses 4 passos são se aceitar, relaxar, relaxar a mente, baixar o nível de cortisol, de adrenalina, de estresse, transformar essas memórias, né, que você tem, essas lembranças que você tem da sua infância, esse trauma, essa dificuldade que você passou, de repente você nem se lembra mais. No caso desse meu amigo, ele ainda se lembrava, foi uma situação na escola. Mas às vezes você passa por situações na vida que você nem se lembra, esquece, né? Que às vezes está lá na infância, muito distante. E você precisa superar esses bloqueios emocionais inconscientes para poder vencer esse medo de falar em público, tá? E por último, o último passo é você enfrentar essas situações que te causam angústia, que te causam essa tremedeira, este suor na hora de falar em público, né? Essa dificuldade, né? O coração dispara, tem dor de barriga, tem dor de cabeça, são vários fatores. Então, às vezes, as pessoas que não te entendem, que não entendem a situação, dizem: ah, isso é coisa da sua cabeça. Realmente é coisa da sua cabeça, mas que tem efeitos até fisiológicos. Você sente isso, é muito real. Esse bloqueio, essa dificuldade que você tem de falar em público. Mas você pode dar um basta nisso agora, seguindo esses passos que eu te mostrei, se aceitando, tá? Aceitando que você é um ser humano normal, aceitando suas dificuldades, aceitando suas capacidades, aceitando suas fraquezas, aceitando seus defeitos, suas virtudes, né? Relaxando a mente, baixando o nível de exigência, né? De perfeccionismo, transformando essas memórias emocionais, como já disse, e enfrentando essas situações do dia a dia que te bloqueiam, de dar uma palestra, né, de gravar um vídeo, de se expor em público. E esses 4 passos, aceitação, relaxamento, transformação dessas memórias da infância em algo mais útil, né? E esse enfrentamento dessas situações, esses 4 passos, eu te ensino no meu programa Arte. Arte é justamente uma sigla para essas 4 palavras: arte de aceitação, relaxamento, transformação e enfrentamento. Arte é um método acessível, tá? Direto ao ponto. E através desse método, você vai conseguir falar em público em até 30 dias. 30 dias você consegue o seu objetivo, falar em público. Seja para dar sua palestra, seja para gravar um vídeo, fazer uma live no Instagram, no computador, seja para participar da reunião de diretoria, seja para fazer seu trabalho escolar, tá? Todas as situações de falar em público e de se expor, você vai conseguir através desse programa Arte, seguindo esses 4 passos.
E como funciona esse programa? Como é que ele vai funcionar na sua vida para ajudar você a superar essa dificuldade? O programa Arte usa técnicas avançadas, de hipnose para gerar mudanças rápidas e duradouras. Então, ele funciona muito bem. Por que que isso funciona muito bem, essas técnicas? Porque elas vão direto ao ponto, direto à raiz do problema. Lembra que eu te disse dos problemas lá da infância emocionais? Então, ele vai direto nessas memórias lá que estão registradas, a que te causaram esses traumas, esses bloqueios de falar em público, de se expressar em público, e você vai tratar diretamente essas memórias, né? Vai limpar essas memórias. Então, ele vai na raiz do problema e resolve isso. Por isso que ele é rápido e, e é muito eficiente. Fique livre para falar em público naturalmente, tá? Sem tremer, sem gaguejar, sem o coração disparar, tá? Sem a boca secar, ok? Alguma dúvida até aqui? Então, vou entrar agora na apresentação do programa. Como funciona, o que é esse programa e como ele funciona e como ele tem efeitos tão rápidos e tão eficientes, tá? Então, arte, como eu já disse, é uma sigla para esses 4 passos que você segue para superar o seu medo de falar em público. Quais são esses passos? Aceitação, se aceitar, aceitar a sua humanidade. Você é um ser humano normal, comete erros e falhas, baixar o nível de exigência, né? Relaxar a mente, relaxar o corpo, tá? Do cortisol, da adrenalina na hora de se expor em público, aquela coisa que gera essas reações fisiológicas em você, de tremedeira, de taquicardia, de sudorese, começa a suar, transformar essas memórias, tá, que estão registradas na sua mente, através do programa Arte, você acessa essas memórias e transforma elas, você limpa essas memórias do trauma e enfrentar situações. Através desse programa, você vai enfrentar situações que você não consegue enfrentar agora no seu dia a dia. É um programa de 4 passos, então, que te ajuda a falar em público rapidamente, seguramente, tá? Com técnicas comprovadas de hipnose. Um programa para você que tem medo de falar em público, de se expor em público, de fazer um vídeo, de fazer uma live, de dar uma palestra ao vivo no auditório, então, de participar de uma reunião. Esse programa é para você. Você, através desse programa, você vai falar naturalmente, tranquilamente. Em 30 dias, você vai estar falando naturalmente em público, tá? Sem tremer, sem suar, sem gaguejar. Você vai poder dar sua palestra, se apresentar no trabalho, gravar seu vídeo tranquilamente, conversar naturalmente em público com qualquer pessoa, se for num grupo de amigos, né? Vai poder participar de eventos, de festas, vai aprender a controlar suas emoções e o seu pensamento na hora de falar, né? Que as pessoas que têm esse problema, essa dificuldade de falar em público, na hora de falar dá um branco, a pessoa esquece o que ia falar, né? O coração dispara, começa a tremer, as emoções sabotam ele. Então, você vai aprender a controlar suas emoções através desse programa Arte, seguindo esses 4 passos. É um programa feito especialmente para você que tem esse medo de falar em público, essa dificuldade, esse bloqueio. Você já não aguenta mais, você quer dar um basta nisso, você quer ser livre para poder se comunicar em público sem estar tremendo, sem estar passando mal, sem estar tendo dor de barriga, né, sem estar gaguejando, né? Você já não aguenta mais ter prejuízo na sua vida. Supere o medo agora de falar em público com arte. Aprenda a falar em público e se expressar, expressar suas emoções, dar suas opiniões, sem medo de ser julgado, sem medo de ser criticado, sem medo de ser rejeitado. Torne-se uma pessoa mais respeitada e autoconfiante na hora de falar em público. Você poder falar seguramente, tranquilamente, e com calma, com segurança, com confiança.
Tudo isso através desse programa. Você vai passar por esse processo e no final do processo, tendo passado por esse programa, você vai estar podendo falar normalmente. Isso em 30 dias, hein? Nesse programa, você vai participar com um grupo de pessoas iguais a você, que tem as mesmas dificuldades, o mesmo desafio de falar em público. E como funciona esse programa? Como é que isso vai funcionar? Como funciona isso? Como eu vou participar? Então, é um programa de 4 encontros online. Nós vamos fazer pelo Google Meet. Vamos entrar no computador, ah, uma vez por semana, durante 4 semanas. Então, são 4 semanas, às segundas-feiras, ok? O horário de 8 até as 20, até as 10 horas, de 20 às 22 horas, né? Você entra pelo computador, eu te mando o link do Google Meet. Então, você não precisa instalar programa nenhum, só você entrar pelo Google, você vai ter acesso à sala de aula, tá? E lá nessa sala de aula, junto com outras pessoas que vão estar participando também, com o grupo, né, tem o mesmo problema, a mesma dificuldade, que estão no mesmo barco, têm o mesmo objetivo de conseguir se expressar, de falar em público naturalmente. Então, ali nessa sala de aula virtual, nós iremos então ter o nosso encontro e fazer nossas sessões, tá? Aplicar esse programa, a arte, para superar essa dificuldade, ok? Juntos. Se você quiser ligar a câmera do seu computador para participar da sala de aula virtual, se você quiser ligar ou não, é a escolha sua, você fica à vontade, tá? E se você perder as aulas? São 4 aulas às segundas-feiras. Se você perder a aula, não pude participar em tal aula, a aula vai ficar gravada, tá? Para você poder acessar a hora que você quiser e ver o conteúdo da aula, fazer o acompanhamento do programa. Se você quisesse me contratar hoje, individualmente, para eu aplicar esse programa Arte em você, de 4 passos, em 4 sessões, você me pagaria R$ 2.000 por isso. E eu teria que ver se tenho agenda para isso, porque agora eu estou trabalhando com grupos de pessoas online, né? Estou trabalhando com um grupo online, numa sala virtual. E muita atenção, tem um bônus para você, tá? Que se inscrever agora, quem se inscrever nesse programa agora, vai ganhar ainda 2 sessões exclusivas comigo de hipnoterapia, para você traçar a meta que quiser para atingir, ok? Somente nessas sessões individual que você teria comigo, você teria que pagar R$ 700. E qual o valor do investimento no programa Arte? De 4 sessões, né? Uma vez por semana, durante o mês, em que no final desse mês você vai estar falando naturalmente, em público, normalmente, sem tremer, sem suar, sem o coração disparar. Qual o valor do investimento que você vai fazer para ter uma vida melhor? Poder crescer no emprego, no trabalho, né? Ter sua promoção, ganhar melhor. Qual o valor que você vai pagar para isso? Para poder ter um bom desempenho ali na sua escola, na faculdade. Então, apresentar, de repente, uma tese aí que você tem que apresentar de mestrado, de doutorado, e está com medo de gaguejar na hora de fazer a defesa da sua tese. Qual o valor que você vai pagar por esse programa? 10 vezes de R$ 97, tá? Ou R$ 997 à vista. E para te provar a confiança, a segurança que eu tenho nesse programa, que vai resolver esse problema seu, essa dificuldade sua de falar em público, de se expor, para garantir a confiança, eu te dou a garantia de 7 dias, tá? Incondicional. Se você adquirir o programa, tá? E nesses 7 dias você se arrependeu da compra, eu devolvo o seu dinheiro, tá? Totalmente. E atenção, quem fechar comigo agora no cartão, no Pix, quem passar o cartão de crédito, parcelar, você pode parcelar em 12 vezes de 97 ou pagar à vista, tá? R$ 997. Quem fechar comigo agora no cartão, no Pix,
você vai ganhar um desconto de 50% no programa, para participar do programa. Isso mesmo, metade do preço. Vai pagar metade do preço do programa, mas tem que ser agora. Fechar comigo agora, ok? Recapitulando, então, para você entender, é um programa para atender quem tem dificuldade de falar em público, tá? Você que treme, sua, tem dificuldade em falar em público, tem dificuldade em se expor, tá? O programa funciona como? São 4 encontros, tá? Vai ser realizado 4 encontros durante um mês, um encontro por semana, às segundas-feiras, tá? Das 20 às 22 horas, pelo computador. Você abre lá o Google Meet, a gente vai vamos criar uma sala virtual e, junto com outras pessoas, a gente vai participar nessa sala virtual do programa Arte, aplicando os passos, esses 4 passos que eu te falei, de aceitação, eh, relaxamento, transformação das memórias emocionais e do enfrentamento. Vai estar simulando ali situações, então, de estar falando em público, para você passar para as situações e vencer isso. E o que que você tem que fazer agora para adquirir esse programa, para ir para outro nível na sua vida, para vencer essas dificuldades, esses bloqueios? O que que você tem que fazer agora? Eu vou colocar o link aqui embaixo, tá? Dessa apresentação. Você clica no link e garanta já a sua vaga e o seu desconto. Para você que comprar agora, 50% de desconto. Você vai pagar metade do preço. Vai pagar metade de 997. Ok? Então, é um programa de 4 encontros, tá? De um mês. Você vai participar 2 horas, 4 aulas por mês, 2 horas cada aula. Vamos participar num grupo de pessoas, ok? No Meet, numa sala virtual, e você vai ter todo o suporte necessário, todo o acompanhamento para você poder vencer essa dificuldade de você falar em público, utilizando o programa Arte, com técnicas avançadas, tá, comprovadas de hipnose que geram efeitos rápidos e duradouros, ok? Clica no link e garanta a sua vaga agora.